Estenda as mãos para cá, mãe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos estar orando. Está apresentando a vida desse vaso, desse servo do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado. Mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, aqui nesta noite. A qual vimos apresentar o Teu servo, Deus, que o Senhor conhece o coração, o caminhar, Senhor, conhece tudo aquilo que Ele há de falar, o que Ele tem feito, o que é o escolhido do Senhor. E agora Ele está aqui nesse altar, Pai, a qual Ele já foi e vai ser usado da maneira sobrenatural, porque é o escolhido das Tuas mãos, Senhor. Nesse momento nós nos apresentamos a Ele, pedimos a Deus que abençoe a Ele, abençoe a casa dele, abençoe a família, abençoe tudo aquilo que Ele dizer, seja abençoado pelo Senhor, Pai. E aonde Ele colocar as plantas dos pés, ó Deus, que a presença do Senhor possa estar junto dele. Usa Ele, Pai, como prato de fogo, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus na vida dele, Pai. E que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, e assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Ô queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vem cá, aqui embaixo, aqui, eu posso ficar mais pertinho aqui, tá bom? Você pode ficar sentado aí à vontade. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvido, né? Fica em pé, então pode ficar sentado aí que nós vamos ser usado por Deus nessa noite para trazer uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Amados, quero parabenizar, né, você que está aqui nessa noite, sábado, né? Calor, né? Poderia estar em muitos outros lugares, não é mesmo? O irmão falou que Deus nos tirou das. Que é, irmão? Tirou do lamaçal, né? Lá no charco todo fedorento. Nos fez homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor aí no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Quando a gente vai falar esse tema, o homem segundo o coração de Deus, não tem jeito da gente não lembrar de Davi, né? Deus ele chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. E a primeira pessoa que vem na nossa mente, Davi, embora tenha muitos outros, né? Mas a gente poderia falar, por exemplo, de Jó, de Abraão, né? A gente poderia falar de Moisés, de Elias, de Eliseu. Nós poderíamos falar do irmão Léo, do pastor Gilberto, todos nós, né? Poderíamos falar de cada um de nós. Todos nós somos homens segundo o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem homem de Deus aí? Então, 1 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler 13 e 14 só. Diz assim: então disse Samuel a Saul: procedestes reciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o meu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? O Senhor já orou, né? Pode continuar, você pode sentar para ficar à vontade, ok? Queridos, muita alegria de poder estar aqui. Depois que eu fui embora em abril, é a segunda vez que a gente volta, com a glória de Deus. Eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui, com muita alegria, porque esses dias tudo planejando como seria
Davi. E eu quero falar um pouco sobre Davi, para a gente entender que é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele nasceu no ano 1040 antes de Jesus. Antes de Jesus vir, 1040 anos, Davi nasceu. Lá em Mateus, no capítulo 1, e o verso 17, a palavra fala que entre Davi e Jesus se passaram 28 gerações. 14 gerações de Davi, até quando o povo é levado para a Babilônia, e 14 gerações desse período, quando o povo é levado para a Babilônia, até o nascimento de Jesus. Davi, querido, ele era o 8º filho de Jessé, o 8º filho daquela família. Lá no verso 10 de 1 Samuel, capítulo 13, diz assim: olha, e fez, aliás, verso do capítulo 16, diz assim: assim fez passar Jessé a seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então Jessé, Davi, ele é o 8º filho de Jessé. E Davi, queridos, ele vivia por detrás das malhadas. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Em 1 Crônicas 17, 7 diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do serviço de pastor e de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo Israel. Isso quer dizer que quando diz que Davi ele estava de trás das malhadas, isso quer dizer que Davi literalmente que ele estava em um lugar de pouca visibilidade, humildade e trabalho árduo, pastoreando as vidas. Quando a gente ouve isso, a gente entende que para ser homem de Deus precisa estar em ascensão, não precisa ser destaque, não precisa ser o mais famoso, ser o mais bonito, ser um homem de Deus. Basta que a gente tenha um coração voltado para Deus, não é verdade? Outra coisa que sobre Davi, querido, é que Davi, eu pelo menos entendo nesse verso que ele fala, que Davi ele era um filho bastardo. Você sabe o que é um filho bastardo? Filho bastardo é um filho fora do casamento, fora do leito patrimonial. Ele diz assim, olha, no Salmo 55 diz assim, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me recebeu a minha mãe. Queridos, na Bíblia, a palavra iniquidade, ela significa uma violação da lei de Deus. Isso abrange a maldade, isso abrange a injustiça, a perversidade e a desobediência. Quando Jesus fala lá em Apocalipse do homem da iniquidade, ele está falando de Satanás, ele está falando do anticristo. É esse tipo de homem que vai surgir no final dos tempos, e ele já está aí, olha se eu já estiver vivo, né? Queridos, a iniquidade refere-se não apenas a um ato isolado, mas um estado de pecado habitual e contínuo, onde a pessoa se acostuma a pecar sem remorso, como um comportamento distorcido e perverso. A gente tem aqui umas frases ali, né? Homem com os olhos de Deus, em Deus, homem com os olhos no mundo. É mais ou menos isso, né? Uma vida de pecado, a iniquidade é um estado de vida, um estado
frustrada é uma situação que a pessoa vive. Então, essa pessoa da iniquidade é uma pessoa que está nos vícios, que está na mentira, no engano, que está na falta de amor, na falta de perdão, igual está escrito ali, ó, que cobiça a mulher que não é sua, que é orgulhoso, soberbo, que não vigia. Esse é o homem da iniquidade. Quando a palavra diz que Davi ele é um homem que ele fala, quando ele diz, é ele próprio que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eu entendo, querido, que a mãe de Davi ela deve ter sido morta, porque lá em Levítico fala, quando Levítico vai falar acerca do casamento, a palavra diz que o homem, naquele tempo, ele se casava com uma mocinha, e naquele tempo, obrigatoriamente, todas elas eram virgens. Por quê? Porque quando o homem se casava com uma mulher naquele tempo, havia um teste que se fazia. Você vai ver lá em Levítico, você vai ver isso, se não me engano é Levítico 13, e o homem, quando ele se casava, ele ia para as noites de núpcias. E se aquela mulher, então, na hora ali do ato, se aquela mulher sangrasse, porque a mulher ela tinha um selo. Então, se aquela mulher sangrasse, tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas se aquela mulher não sangrasse, o homem ele poderia vir com aquele lençol e mostrar para o seu sogro e falar para ele: olha, ela não era virgem. E a palavra fala lá em Levítico que aquela moça, então, ela era levada para fora do arraial e ela era apedrejada. Só que não tinha aquele negócio. Então eu entendo que a mãe de Davi, ela não ganhou, e ela foi apedrejada. Eu acho que é fácil da gente entender isso quando nós lemos aqui que Samuel vai ungir Davi rei, e passa os homens bonitos, os fortões, os valentões, passa tudo diante dele, e Deus não escolhe nenhum. Por quê? Porque Davi, ele é um cara rejeitado dentro de casa, ele está lá nas malhadas, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas que o pai tinha, e ele não era lembrado. Olha que um momento solene, uma hora de consagrar um rei, consagrar um homem a Deus, aquele menino não estava lá, ele era um menino rejeitado. Nós estamos falando aqui de um Davi, cerca de 15 anos mais ou menos, um menino jovem, mas escolhido por Deus. E eu entendo que ele era sim um menino rejeitado, ele era um bastardo. Querido, a iniquidade é uma palavra usada para descrever algo que vai contra os princípios e mandamentos de Deus e representa a ilegalidade e o estado satisfatório de fazer o mal. Você já viu que tem pessoas que elas têm prazer em fazer o mal? Isso é o homem da iniquidade. Mas nós somos homens segundo o coração de Deus. Amém? Amém? Porque Davi, ele cometeu muitos erros, como todos nós. Mas Davi cometeu 3 erros terríveis. Primeiro, Davi adulterou com Batseba e engravidou Batseba. Queridos, olha, eu gosto desse tema, eu gosto de trabalhar isso sobre cura e libertação. As pessoas acham, muitos crentes acham que isso é balela, que isso não existe, mas isso existe. A gente está vendo aqui, ó. Ele é um filho gerado no pecado, e ele agora também está no mesmo pecado da mãe. Então, ele cometeu, ele adulterou com aquela mulher, e não só isso, ele matou o marido daquela mulher. Então, queridos, a gente entende que para ser um homem de Deus, a gente não precisa ser perfeito.
pecador. Mas a gente não precisa ser um homem perfeito. Davi não era um homem perfeito. Um outro pecado terrível, uma outra atitude terrível que Davi tem, é que Davi faz um censo sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus o dia. E qual foi o resultado disso? Deus ficou irado com Davi. Deus ficou invocado por Davi, porque Davi fez esse censo. Por quê? Quem gerou aquilo? Qual foi o resultado daquele censo? Primeiro, quando ele faz um censo, ele encontra 1 milhão de homens, 1.100.000 de homens aptos para a guerra em Israel, e mais 470.000 homens em Judá. Então, quando Davi faz o censo, ele encontra mais de 1.500.000 homens a serviço do rei, pronto para guerrear, pronto para batalhar, pronto para agir a hora que Davi quisesse. Só que Deus, ele fica irado, e a ação de Davi foi vista como um pecado, porque ele confiou no poder militar em vez de confiar em Deus. Isso significa, querido, que a nossa confiança, ela não está nas coisas, ela não está em alguém, ela não está em lugar nenhum. A nossa confiança, a confiança do homem, segundo o coração de Deus, está em quem? No pastor, não é? Em Deus. Em quem que a nossa confiança está? Deus. Em quem que a nossa confiança está? Deus. Em Deus. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. O homem, segundo o coração de Deus, confia em Deus. E Deus ficou tão irado com essa situação que ele puniu Davi. E ele deu 3 escolhas para Davi. Deus, ele enviou o profeta Gade para oferecer a Davi 3 opções. Uma fome de 3 anos, que duraria 3 anos. Todo Israel, todo o Judá passaria por uma fome de 3 anos. Ou a fuga dos inimigos. Ou seja, ele seria perseguido pelos inimigos por um certo tempo. Ou então, que fosse lançado sobre Israel, sobre Judá, uma praga que duraria 3 dias. Isso é a consequência de um dos pecados de Davi. Porque Davi, ele já passava por situações difíceis, resultado do pecado de Batseba, que o filho dele queria matar ele. Um filho queria ter relacionamento sexual com a irmã, aí o outro filho indignado mata esse irmão que teve relacionamento íntimo com a irmã. Uma confusão terrível. Ele já passava por isso, agora vem mais essa situação. E aí Davi, então, ele escolhe a praga, 3 dias de praga sobre Israel e Judá. Todo mundo passou por uma peste. Lembra do Covid? O mundo inteiro passou por aquela situação. Israel e Judá da mesma forma. E por causa disso, 70.000 homens, está falando de homens, aliás, 70 pessoas, 70.000 pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Então, queridos, um homem segundo o coração de Deus, ele precisa vigiar. Está escrito ali, ó. Aliás, eu nem quero ter escrito vigia, porque ele tem escrito não vigia. Um homem segundo o coração de Deus, querido, ele vigia nas suas atitudes, ele vigia nos seus comportamentos, nas suas
Criança, né? Não precisa. Para ser homem de Deus, segundo o coração de Deus, querido, qualquer que seja a idade, Deus nos chama para ser homem de Deus. Deus chama criança, chama adulto, chama jovem, Senhor, Senhora. É Deus quem escolhe. É Ele quem nos dá a direção de ser homem de Deus. Eu posso ser homem de Deus, nós, porém, não podemos ser homem de Deus. Queridos, Davi, ele era um homem falho, pecador e cheio de defeitos, como qualquer um de nós. Isso não quer dizer que a gente tem que andar no pecado, mas ele era um homem comum. Mas um homem comum segundo o coração de Deus. O próprio Deus chama ele. Mas o que Deus viu em Davi então, com tantos erros, com tantos pecados, com tantas falhas? O que é que Deus viu em Davi? Lá em 1 Samuel 16, o verso 7 diz assim: olha, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. Por isso não precisa ser bonito, não precisa ser forte, não precisa ser grande, não precisa ser novo, não precisa ser idoso. Basta que o seu coração seja voltado para Deus. O homem segundo o coração de Deus tem um coração em Deus. Amém? Amém. Queridos, olha, Deus procura pessoas conscientes de suas fraquezas e debilidades, para que estas vivam a vontade de Deus, a total dependência de Deus. Então presta atenção, Deus procura pessoas conscientes de suas fraquezas. Eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, mas eu sou dependente de Deus. Não sou eu quem me conduz é o próprio Deus. Eu não vivo na minha dependência, eu vivo na dependência de Deus. Deus procura pessoas que tenham sede e fome de justiça, mesmo reconhecendo que são falhas e pecadoras. Amém? Davi, querido, ele era exatamente assim. Ele era um homem sincero e ciente que dependia exclusivamente da vontade de Deus. Davi, ele era um homem totalmente dependente de Deus. Todas as vezes que Davi ia tomar uma atitude, ele consultava a Deus primeiro. Tem dois episódios, querido, que quando os filisteus eles avançam para cima de Israel, Davi ele fala com Deus e ele pergunta para Deus: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai me dar ele para eles nas mãos? Queridos, o exército filisteu era um dos maiores exércitos daquele tempo e era o que mais perseguia o povo de Israel. E Davi pergunta para Deus: eu posso ir, Senhor? O Senhor vai me dar ele nas mãos do Senhor? E Deus fala para ele: pode ir, que eu vou dar ele nas suas mãos. Numa outra ocasião, os mesmos filisteus vêm para cima de Israel novamente, porque isso era contínuo, e Davi pergunta para Deus: eu posso ir, Senhor? E Deus fala: não vá. E ele não vai. Ele tinha seus pecados, ele tinha seus erros, mas ele tinha um coração em Deus, em fazer a vontade de Deus. Queridos, olha, quais foram as evidências da dependência de Davi em relação a Deus? A
dependência em Deus, segue, né? A nossa vida de dependência em Deus serve de exemplo, de modelo, de testemunho de que nós confiamos em Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui. Os varões aqui os mais antigos aqui, eu já contei essa história para eles. Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Há muitos anos eu levo criança para a escola no meu carro. Muitos anos. Há mais de uns 15 anos. E eu sempre tive vontade de comprar uma van para levar mais, para ganhar mais. E aí, queridos, lá em 2018, no segundo semestre de 2018, a Prefeitura de Santa Luzia, ela liberou uma licitação para que a gente pudesse cadastrar uma van para trabalhar legalmente, com carro, todas as seguranças. Então o que você tinha que fazer? Levar a documentação, eles iam analisar, e no meu caso não ia aprovar, eu podia comprar. Então, até ali, finalzinho de novembro, tinha para levar essa documentação. Aí me deram uma aval que eu podia comprar o carro, e agora tinha dezembro, janeiro e fevereiro de 2019 para apresentar o carro na prefeitura, para pegar lá a licença para liberar para trabalhar legalmente com o escolar. E aí, queridos, eu nesse período, desses 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, eu comecei a ir nas agências para ver as vans, consultar preços, né, fazer cotação, ver se pegava meu carro, quanto se estava nas minhas condições de pagar. E a van ficava em torno aí, querido, dando meu carro de entrar com uns R$3.500 dias. Eu endoidei, gente, R$3.500 é muito dinheiro. Se eu não conseguir isso, como é que eu vou fazer? Aí não, eu desisti. Só que um amigo meu lá da igreja, ele também ganhou a licitação e ele já tinha uma van, mais antiga, um carro 2005, mas pelo menos era um carro que já estava, né, um carro maior. Eu ia continuar ilegal, mas eu ia estar com um carro maior. Então ele comprou um carro novo, dentro das condições que a prefeitura exigiu, e não tinha vendido um carro pequeno, um carro mais velho, pequeno, mais velho. E aí eu dei uma ideia, eu vou falar que é Deus, porque eu entendo que é Deus. E aí eu fiz uma proposta para o Ricardo. Falei: Ricardo, vamos fazer o seguinte, você tem liberdade para dizer não, mas eu vou te fazer uma proposta. Falei com ele: olha, você não vendeu o seu carro mais velho, eu não consigo comprar um carro para trabalhar dentro das condições que a prefeitura quer, eu não vou dar conta, não tenho dinheiro, eu não tinha história para tirar um carro para o meu nome. Então faz o seguinte, passa a sua van mais antiga para mim, e eu pago as prestações do seu carro mais novo até dar o valor do carro. Tipo assim, ia dar 40 mil naquele tempo. Se fosse 40 mil, vamos supor assim, eu ia pagar as prestações do carro novo até dar os 40 mil, vocês entenderam? Eu ia pagar aquelas prestações. Só que eu fui para o joelho e eu orei e eu falei com Deus, falei: Senhor, eu não quero a resposta do Ricardo, eu quero a resposta do Senhor. Se o Senhor achar que eu devo entrar nesse negócio, fazer esse negócio, o Senhor me aprova. Se não, não precisa nem de resposta do Ricardo. Amados, entrou 2019, começou a aparecer os gatos pingados do Covid, e aquele trem foi aumentando e parou tudo. Parou tudo. O Ricardo não me deu resposta. Até hoje ele não deu resposta. E quando todo mundo parado, sem trabalhar, sem aluno para levar para a escola, como que eu ia pagar uma prestação em torno de R$3.500, sem dinheiro, sem trabalho? Como eu ia fazer? Eu, o pastor, o Ricardo, o diácono, e aí que situação que ia ficar? Como é que o pastor ia ficar nessa situação? Eu agradeço a Deus demais. Graças a Deus que não me deixou fazer isso. Queridos, confiar em Deus é isso, é colocar a nossa vida diante de Deus. Amados, olha, um problema, sabe o que é? É que quando nós não colocamos a nossa vida, a nossa dependência em Deus, em que a gente
faz, Deus não é o que a gente faz. Josué um dia, Deus, quando Josué entra na terra prometida, Deus manda ele exterminar com todos os reis, os povos que tinha ali, e levanta um povo fingindo-se de coitadinhos, e eles chegam para Josué e falam que não, que eles estão vindo de longe, precisavam de socorro, de ajuda. Josué, sem consultar a Deus, faz uma aliança com os gibeonitas, e aquele povo passa a trabalhar, passa a morar com eles. Josué não consultou a Deus, mas por causa da aliança que ele fez com os gibeonitas, Deus aprovou aquela aliança. Queridos, olha, nós podemos até tomar decisões segundo a nossa vontade. O problema são as consequências que vêm depois, que a gente tem que honrar essas coisas, esse compromisso. Porque o homem de Deus não mostra compromisso. Não é verdade? O homem de Deus dá uma palavra e pronto. Não precisa contrato, não precisa filmar, não precisa fotografar, não precisa testemunha. O homem de Deus deu a sua palavra, matou. Por isso que nós precisamos consultar o Senhor. Davi, querido, ele tinha essa dependência em Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olha, Davi, ele tinha temor de Deus e ele honrava a Deus. Quando teve chance de matar o rei Saul, Davi honrou a autoridade que Deus havia confiado a ele, mostrando que seu temor ao Senhor era maior do que a sua vontade de vingança. Não tem hora que dá vontade da gente estrangular os camaradas, ele está assim, pescoço dele. Nós somos homens de Deus, queridos. Nós somos homens de Deus, e a gente passa por cima disso em nome de Deus, em nome de um testemunho. Porque o homem de Deus tem testemunho. Davi, querido, ele tem uma consulta diária a Deus. Davi, ele consultava o Senhor com frequência antes de tomar as decisões. Querido, Davi, ele orava e louvava a Deus. O homem de Deus, querido, fica claro na vida dele que ele louva a Deus, ele canta, ele dança, ele se alegra em Deus. Onde ele vai, a presença de Deus vai com ele. Queridos, olha, mesmo em tempos de angústia, Davi buscava intensamente a presença de Deus, reconhecendo Deus como seu refúgio e fortaleza. Os salmos de Davi, a maioria fala isso, e a maioria deles são de Davi. Queridos, olha, Davi, ele honrava a Deus com seus bens. Davi, a palavra fala que quando Deus manda a peste, quando Deus manda a praga sobre Israel, quando os homens começam a morrer, a palavra fala que o anjo do Senhor, lá em 2 Samuel 24, 10 a 25, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor vem trazendo a praga sobre Israel, e o povo vai morrendo, e Deus olha para aquela situação e fala para o anjo: para. É aí que Deus manda Davi escolher o que ele quer. E Deus dá para Davi uma direção: olha, você vai levantar um altar e vai sacrificar em meu nome nesse altar. E Davi, querido, lá em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 22, diz assim: olha, então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não,
assim o Senhor se alargou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Vocês entenderam o que está acontecendo? Deus quer um sacrifício. Deus quer que Davi faça, dê a ele uma oferta em gratidão por ele parar o sacrifício onde está a hora. E o homem então, Araúna, quando ele vai para comprar a terra, o Araúna fala: não, meu Senhor, isso aqui é tudo do Senhor. Pode levar tudo, pode sacrificar a Deus, pode ofertar a Deus, pode fazer o que você quiser. Mas Davi fala para ele: não posso dar a Deus algo que não me custe nada. Amados, olha, Davi, ele tinha arrependimento sincero. Homem de Deus, querido, se arrepende sim, porque nós erramos. Quantas vezes eu já errei na vida? Quantas vezes eu já falhei na vida? Quantas vezes nós erramos na vida? Nós já falhamos na vida? Quantas vezes mais nós vamos errar e vamos falhar na vida? Mas Deus quer do homem, segundo o coração de Deus, arrependimento. Arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente fique fazendo coisas escondidas, coisas erradas. Deus não quer que a gente viva no pecado. E se a gente pecar, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amados, o seu arrependimento sincero e a sua prontidão em se render, aprender e buscar mudanças mostravam que ele confiava plenamente na misericórdia de Deus e no perdão, e isso caracterizava ele como um homem de Deus. Arrependimento, querido. Eu falhei sim, eu errei sim. Queridos, olha, homem se arrepende também. Homem reconhece erro. Homem de Deus reconhece que errou, querido. E a gente erra. A gente erra. Antigamente, antes de me converter, eu saía eu sempre tive uma mente assim, meio falha, né? Eu errava o caminho e eu ficava bravo. Agora eu erro e falo: Deus, graças a Deus, pode ser um livramento. Se é algo que ia me acontecer ali, o Senhor me desviou. A gente precisa, querido, entender que nós somos falhos. Davi não era perfeito. O homem de Deus não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor. Perfeito é Jesus Cristo, querido. Queridos, olha, o que faz de você um homem segundo o coração de Deus? O que faz de você um homem segundo o coração de Deus? O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz assim: olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, querido, é que o homem de Deus, ele precisa ter maturidade, sinceridade, arrependimento, reconhecimento dos seus erros, das falhas, das suas fraquezas. O homem de Deus erra, mas a dependência do homem de Deus está em Deus. Todas as vezes que nós falhamos, nós vamos para Jesus, nós vamos para os pés do Senhor. Queridos, maturidade espiritual, querido, significa agir como um homem de Deus, deixar as meninices para trás, as criancices para trás. Está cheio de homem aí, menino. Porém, nós somos homens
Deus, que anda na vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, que serve a Deus e tem temor de Deus. Queridos, o homem, segundo o coração de Deus, ele tem temor de Deus. A vida dele é no altar, querido. Vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de viver o que está escrito na palavra. Sabe o que acontece muito com nós, queridos? Às vezes, eu não vou dizer nós, mas o que acontece na vida de muitos homens que se diz homem de Deus, é que aqui ou aqui ele tem um comportamento exemplar, mas lá fora, lá em casa, lá no trabalho, é uma decepção, é um menino, é um homem menino. As atitudes não provam que ele é homem de Deus. E outra coisa, queridos, olha, o homem de Deus, ele deve ter vida de oração para proteger, para cobrir a sua família. O homem, querido, ele é o sacerdote dentro de casa, ele é a autoridade máxima dentro de casa, é ele quem ora e cobre a família, de oração dele. Isso, coisa que um homem segundo o coração de Deus faz. Ora, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, coloca eles nas mãos de Deus, pede Deus para guardar a sua casa, expulsa de lá a enfermidade espiritual, emocional, física, expulsa de lá a miséria, expulsa de lá os sabe aqueles filmezinhos, indecente, imundo, imoral, expulsa, limpa a sua casa com autoridade. Um homem de Deus, querido, ele dá exemplo de leitura da palavra. Querido, seus filhos vê você lendo a palavra, sua esposa vê, te vê orando. O homem segundo o coração de Deus faz isso naturalmente, amado. Queridos, o homem segundo o coração de Deus depende de Deus. O homem segundo o coração de Deus tem um coração fiel a Deus quando se trata dos dízimos. Olha o Davi, ele fala para o homem: não quero nada de graça para o nome de Deus, eu vou pagar o preço para dar oferta para o Senhor. Glória a Deus. Queridos, homem de Deus dizima e oferta. Homem de Deus contribui com a obra de Deus. Não adianta nada ser santo, não adianta nada cantar bonito, não adianta nada pregar bonito, não adianta nada ter uma aparência bonita, mas na hora de ofertar ao Senhor, isso é lá no Antigo Testamento, isso é lá na lei. Amados, o homem, segundo o coração de Deus, querido, ele tem vida de oração, leitura da palavra, e ele se arrepende dos seus pecados. Esse é o homem segundo o coração. Ser um homem segundo o coração de Deus, querido, significa ter um coração entregue, obediente, humilde, buscando viver conforme a vontade de Deus, acima da sua própria vontade. Sabe aquele dia, querido, que você está em casa, de ficar vendo foto? Não existe foto, não. Vem na televisão, vendo o pastor Jorge Linhares, vendo, sei lá, fundo da Lagoinha. Sabe aquele dia que dá vontade de ficar? E aí lá na sua igreja, o negócio está um movimento, os irmãos em comunhão, em oração, em adoração, e você ficou em casa lá sobrando, brasa fora do fogueira. Amados, olha, o homem segundo o coração de Deus, o homem ele deve ser um homem que se envolve, ele deve ser responsável, ele deve ser corajoso, ele deve ser sincero, íntegro, além de estar disposto a buscar a Deus diligentemente em todas as áreas da vida
quartinho, com uma mesa, com uma cadeira, né, para ele, uma cama para ele repousar quando passar por aqui. O homem de Deus, querido, a gente olha para ele, sabe que ele é o homem de Deus. O homem de Deus tem uma palavra positiva. O homem de Deus tem uma palavra branda. O homem de Deus tem palavra mansa. O homem de Deus é homem de Deus, querido. 7 características para a gente encerrar do homem de Deus. Tenha um coração dedicado a Deus, dedicado à obra, dedicado à sua família. Queridos, olha, seja íntegro e humilde. Homem grosso já passou da época. Não precisa ser igual o tipo que tem por aí, né? Mas seja um homem íntegro, seja um homem sincero. O homem de Deus, querido, precisa ser obediente a Deus. O homem de Deus precisa ser corajoso e responsável. O homem de Deus, querido, precisa ser comprometido com a verdade. Não importa o que o outro diz. O que é certo é certo. O que é errado é errado. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus não é de Deus, amados. Amado, busque por crescimento espiritual. O homem de Deus busca crescimento espiritual. Querido, tenha uma visão espiritual profunda. Busque crescimento pessoal e espiritual através da oração, reflexão da palavra. Seja dedicado em seu trabalho, em sua vida diária, queridos. Abençoa aquele lugar que você trabalha, Deus que te deu. Seja exemplo, seja luz naquele lugar. Quantos testemunhos terríveis a gente tem visto pessoas estando ali fora? Mas um homem segundo o coração de Deus, ele tem um bom testemunho. Seja trabalhador, seja dedicado no seu trabalho, pois é de lá que sai o sustento da sua família. Dê um bom exemplo no seu local de trabalho. Dê um bom exemplo de vida. Quando as pessoas olharem para você, que elas possam perceber, aí vai o homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Queridos, olha, esse é um tema de recomeço, porque às vezes, queridos, nós levamos a nossa vida tão relaxadamente. Às vezes a gente acha que por carregar uma Bíblia na mão, às vezes a gente acha que por ter o tipo de crente, que a gente é perfeito, que a gente é respeitado, mas às vezes a gente vive uma vida relaxadamente. Às vezes, querido, inconsequentemente, nós não temos testemunho nenhum para dar. E essa noite, querido, é uma noite de conselho. Essa noite, querido, é uma noite de nos voltarmos para dentro de nós, para cada um de nós, e fazer uma consulta. Eu sou esse homem de Deus? Eu sou um bom testemunho? Eu sou um bom marido? Eu sou um bom pai? Eu sou um bom filho? Eu sou um bom crente? Eu sou um bom homem? É hora da gente olhar para dentro de nós, se autoexaminar. E se você encontrar em você mais de 5 características dessa, você é homem de Deus. Feche os seus olhos aí nesse momento. Faça uma oração com o Senhor aí. Ora a Ele, fala com o Senhor: olha, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho feito coisas erradas, eu tenho feito coisas que não agradam ao Senhor, mas eu estou aqui. E eu quero consertar. Eu quero ser um homem íntegro na presença do Senhor. Eu quero ser igual Jó. Quero ser temente ao Senhor. Quero ser íntegro. Quero fazer a tua vontade. Quero dar um testemunho. Quero ser contribuinte nos meus dízimos. Quero estar na igreja, nos dias de culto, nas orações, na célula, onde o Senhor me chamar. Eu quero estar presente. Peça a palavra do Senhor nesse momento aí. E se você conseguiu absorver tudo o que foi dito aqui, e você quiser colocar isso em prática na sua vida, fala com Ele também, fala: Deus, eu estou disposto.
homem segundo o coração do Senhor. Pai, olha para mim, Senhor, sonda o meu coração nesta noite e encontre em mim todas essas qualidades, porque eu quero te servir com fidelidade. Eu quero, Deus, verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, viver a palavra do Senhor. Toma minha vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, sonda aqui, Senhor, o coração de cada um desses homens nesta noite, Senhor. Meu Deus, se porventura alguém aqui está vacilando, Deus, conforta esse coração, vá de encontro a esse coração, traga ele, né, para viver a presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, convença do pecado, convença das falhas, faça desse homem um homem verdadeiro, faça de mim, Senhor, um homem verdadeiro, segundo a tua vontade, faça de nós, Senhor, porque nós queremos, né, como disse o irmão, nós queremos subir, nós queremos morar na glória do Senhor, nós queremos andar em verdade, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos ter uma vida de dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, o nosso coração está aberto para te servir, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Deus, em nome de Jesus, que nós te pedimos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada homem, Senhor, que esteve aqui nesta noite. Cada homem, Senhor, que ouviu essa palavra, cada homem, Deus, que recebeu essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Nós vamos estar aqui agora, quero agradecer, né, pastor, viu? As portas estão abertas, aqui é a casa do Senhor, amém? Eita, glória. Vai voltar mais vezes.